Seja muito bem-vindo ao Enfermeiro 5K, o programa onde você vai aprender mais como ser um enfermeiro bem remunerado que trabalha legalmente nos Estados Unidos. Eu sou o Léo da Silva e no episódio de hoje a gente vai falar sobre diferentes especialidades que existem aqui nos Estados Unidos para trabalhar como enfermeiro. Então, você conseguiu revalidar o seu diploma, você passou no NCLEX e você está pronto para trabalhar como enfermeiro aqui nos Estados Unidos. Que tipo de opções você vai ter? Muitas. Essa é a resposta resumida. Muitas opções você vai ter. Aqui nos Estados Unidos, existem diferentes áreas que um enfermeiro pode trabalhar. E existem várias que eu me identifico muito e eu acho muito legais e também são muito bem remuneradas, né? Existem especialidades que você não precisa de ter nenhum curso a mais, especialidades que você precisa ter um mestrado, um doutorado ou uma pequena especialização. Hoje eu vou focar mais nos trabalhos que, claro que você vai precisar de um treinamento diferenciado, mas você não vai precisar de uma faculdade a mais ou de um curso de mestrado ou doutorado a mais. No finalzinho eu vou voltar a falar sobre esses que precisam de mestrado e doutorado, que também são muito legais. Então, basicamente, quando você se forma aqui nos Estados Unidos e quando você vem de outro país também, normalmente, claro que tem suas exceções, você vai ser convidado para trabalhar em uma unidade que aqui nos Estados Unidos eles chamam de Med-Surg. São as unidades mais assim básicas que existem. Cuidam de diferentes tipos de doenças e de patologias. E essas unidades são bem gerais. Normalmente, o enfermeiro vai ter até 5 pacientes, de vez em quando, dependendo do estado, até 6, e dependendo do estado, o máximo é 4. Por exemplo, na Califórnia, o máximo é 4. Então, nessas unidades, é bem geral mesmo. Os pacientes normalmente estão estáveis e os pacientes estão ali por uma coisa mais aguda que aconteceu, ou eles tiveram alguma piora no quadro clínico que eles estavam cuidando fora do hospital e tiveram que ir para o hospital. E os pacientes não estão requerendo cuidados intensivos, certo? Eu já trabalhei em uma unidade assim, não foi a minha primeira unidade que eu trabalhei, ou especialidade que eu trabalhei quando eu saí da escola, mas a maioria das pessoas que se graduam aqui nos Estados Unidos, esse é um dos primeiros trabalhos dessas pessoas. Eles chamam de Med-Surg. E também, aqui eu trabalhei era Med-Tele. O que é Med-Tele? É que eles, além de eles serem monitoreados, claro, não é nada intensivo, mas eles vão ter um monitorzinho no coração que vai estar monitorando eles aí enquanto eles estão no hospital. É bem simplesinho e como enfermeiros a gente vai ter que pelo menos no meu hospital, 3 vezes ao dia, a gente dava uma olhada para ver como é que estava o ritmo, se estava tudo certinho. E alguns pacientes que estavam nessa unidade não tinham esse monitor. Dependia muito se o médico queria ordenar esse monitor ou não. Então tem os Med-Surg Nurses, né? Aí também existem os PCU Nurses. PCU Nurses são os enfermeiros que eles trabalham entre esse Med-Tele ou Med-Surg e a UTI, que aqui nos Estados Unidos se chama ICU, Intensive Care Unit. Então, o que acontece? Se o paciente não está tão mal para ir para a UTI, ele vai ir para a PCU. Então, o paciente o enfermeiro nessa unidade vai ter menos pacientes, mas os pacientes que vão estar nessa unidade vão ser pacientes mais doentes do que estavam no Med-Surg. Aí o que acontece? Lá você vai ter até 4 pacientes dependendo do hospital. Lembrando que eu estou falando das regras da Flórida, que na Med-Tele você pode ter de 5 a 6, PCU você pode ter até 4, até no máximo 5 se tiver faltando gente. E
Normalmente eles vão ter 4, se tiver tudo como os conformes. Os pacientes vão estar mais difíceis. Por que que o enfermeiro, em vez de ter 5 ou 6, vai ter 4? Porque para o enfermeiro ter mais tempo para cuidar de cada paciente. Quando você trabalha nessa PCU, pelo menos no meu hospital, você precisava ter o treinamento PCU, você precisava também ter uma credencial, que aqui nos Estados Unidos se chama ACLS, que é para cuidar de quando as pessoas estão no processo de ressuscitação. Você tem que saber o que você iria fazer. É bom você ter isso. Você pode conseguir, você só sendo enfermeiro, você pode fazer esse curso e conseguir, mas pelo menos no meu hospital, para você trabalhar no PCU, essas eram as regras. Você precisava ter isso, e claro que o treinamento PCU. Numa unidade, o enfermeiro Med-Surg não vai dar as mesmas medicações que são dadas no PCU e assim por diante, quando a pessoa vai para o ICU ou UTI. Então, algumas medicações que dão no PCU, os enfermeiros do PCU estão treinados, que os do Med-Surg não estão treinados. Então, se o paciente precisa de uma medicação específica que só pode ser dada a partir do PCU, que tem que ter um monitoramento mais frequente e o enfermeiro precisa ter menos pacientes para poder dar essa atenção, então o paciente vai para o PCU. Então, vários jeitos que o paciente pode chegar no PCU. Ou quando ele vem da UTI, ele vai descendo, né? Ele vai melhorando. Então vai do ICU, aí melhorou, vai pro PCU, aí de vez em quando pode ir do ICU direto para casa, ou pode ir do PCU direto para casa, mas de vez em quando acontece isso, ICU, depois vai pro ICU, vai para casa, ou do PCU vai pro Med-Surg, vai para casa. Então, só para entender mais ou menos o que é o PCU. E tem o ICU. ICU são os enfermeiros que são os enfermeiros de UTI, e esses enfermeiros eu acho eles muito top, por causa que eles estão muito inteligentes, são enfermeiros que realmente eles estão em um nível muito alto de conhecimento. Não é uma coisa para mim, entendeu? Não é uma especialidade que para mim seria... Eu já fiz meu seminário, já fiz plantões seguindo outros enfermeiros e realmente não foi para mim, mas eu achei bacana tudo que eles sabiam, me ensinaram muito, e eu realmente tenho uma admiração muito grande para os enfermeiros que são os do ICU ou da UTI, né? E você normalmente tem, no meu hospital, de 1 a 2 pacientes, correto? Só que, de vez em quando faltam pessoas, ou o hospital está muito cheio, você pode ter até 3. Mas eles tentam manter 2 pacientes no máximo ali para você ter. E esses são, mais ou menos, dentro de um hospital básico, uns 3 níveis que é bom você entender, para quando você chegar aqui, você já entender esses 6 níveis. Putz, eu tenho essa vaga aberta no PCU, ou no ICU, ou Med-Surg, Med-Tele, você já vai saber mais ou menos os níveis. E que se você tem algum interesse nesses níveis, também é importante saber. E se vocês também puderem, aqui embaixo, me falar, comentar no vídeo, você que é enfermeiro no Brasil, se tem esse nível PCU aí no Brasil. Não sei se existe esse nível entre a UTI e um quarto normal. Então, vou agora começar a falar alguns enfermeiros que trabalham entre essas unidades fazendo trabalhos específicos. O enfermeiro de diálise, tem uma parte específica no hospital que eles fazem diálise, mas tem pacientes que eles fazem diálise no quarto. Então, eles têm um departamento de diálise que vai de quarto em quarto fazendo diálise com os pacientes, e são enfermeiros que são treinados para isso. Normalmente eles têm experiência de ICU, são treinados para diálise e eles ficam fazendo as diálises nos pacientes. Vão para um quarto, fazem uma diálise, ficam monitorando o paciente ali, 1 a 1. Aí depois, qual o paciente precisa? Ele vai. Tem vários no hospital. Eu acho muito legal porque é uma coisa especializada. E se você não tiver com vontade de trabalhar assim, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de bedside, que é quando você tem que ficar no lado do paciente na cama, você tem que trabalhar perto da cama do paciente todo momento. Então, essa é uma opção para você. A enfermeiro de diálise, claro que você precisa de um treinamento específico para diálise e tal, mas é uma opção para todos também. E eles ganham um pouquinho a mais
que alguns desses enfermeiros Med-Surg, PCU ou até ICU, eles até ganham um pouquinho mais porque eles são especializados. Outra especialidade bacana que eles têm nos hospitais daqui são enfermeiros que fazem os acessos. Então, por exemplo, eu não sei muito bem como é que fala os acessos aí no Brasil, mas acesso venoso, o central, um no peito, quando a pessoa já tem um acesso aqui que precisa poder acessar esse acesso. Então, esses enfermeiros são focados especialmente nisso, entendeu? Então, o que acontece? Eles vão estar no hospital. Se o paciente não precisa de nenhum acesso diferente, mas o enfermeiro tentou 2 ou 3 vezes colocar um acesso venoso e não conseguiu por vários motivos, então a gente pode chamar essas pessoas, esses enfermeiros, eles chamam IV nurses. Eles têm uma máquina, tipo um ultrassom que eles são fera, é muito da hora mesmo o que eles fazem. E eles colocam esse acesso para você. E claro que você precisa de um acesso mais diferente, ou o médico precisa de alguma coisa assim específica, aí eles vão e pegam para você também. Isso ajuda bastante porque de vez em quando, por exemplo, se tem um paciente que é difícil de você tirar sangue, ou difícil de colocar esses acessos venosos, você pode chamar eles vão colocar um acesso venoso para você, e na primeira vez eles já podem tirar um sangue para você também. Isso ajuda bastante no dia a dia. Então é muito bom ter isso. Claro que eles falam pra gente como eles estão bem ocupados durante o dia, para a gente tentar pelo menos 2 ou 3 vezes. Claro que se a gente sabe que o paciente é um paciente difícil, a gente não quer maltratar muito o paciente, então a gente vai ver se você está confiante. Se não está confiante, já chama eles para eles resolverem já, para o paciente não sofrer muito. Então, IV nurses, esses são os IV nurses, intravenous nurses, que IV aqui nos Estados Unidos, eles chamam esse acesso venoso. Vai colocar um IV no paciente tal. Então, isso que eles querem dizer, basicamente. E, então eu já falei do diálises, IV nurses e os 3 níveis, né? No hospital também tem uns enfermeiros que eles chamam de case managers. E é muito legal que eu acho que no Brasil seria como uns assistentes sociais ou uns gerentes do caso do paciente. Então, por exemplo, o paciente ele não vai poder ir para casa, ele vai ter que ir para uma casa de reabilitação antes. Então, o case manager, ele vai fazer essa ponte, vai fazer esses trâmites. Essa é uma boa opção também para quem já não quer mais trabalhar, por exemplo, na unidade mesmo, já quer fazer uma coisa mais específica. Essa pessoa ela vai lidar também com o plano de saúde de cada paciente. Se o paciente precisa ir para casa com andador e o paciente não tem oxigênio, o paciente não tem, essa pessoa vai atrás. Ou se a pessoa não tem para onde ir, essa pessoa pode arranjar uma casa, uma casa que receba pessoas que não têm casas fixas. E assim por diante, é mais ou menos isso que eles falam, que eles fazem. E é claro que também você precisa de um treinamento específico para isso. Mas é uma opção bacana também, e até eu conseguir esse meu último emprego, eu tava olhando para trabalhar como um case manager, que eu acho legal que eles fazem e acho que pode ajudar muitas pessoas também. E eles ajudam também, por exemplo, essa medicação X, o plano de saúde não quer cobrir, então vamos ligar para conseguir uma autorização especial. Eles fazem essas coisas assim bem, bem legais. Então, é mais ou menos isso que eles fazem. Agora, no hospital, existem também os enfermeiros, que são os enfermeiros que trabalham no centro de cirurgias, né? Esses enfermeiros são bem legais, eles normalmente são divididos em três tipos. São os enfermeiros pré-cirurgia, os enfermeiros que ficam durante a cirurgia e os enfermeiros que ficam após a cirurgia. E eu já tive a oportunidade de fazer algum dos meus plantões com esses enfermeiros e é muito legal a unidade deles, é um trabalho bem dinâmico, chega paciente, sai paciente, chega paciente, sai paciente. Claro que depois da cirurgia tem um tempo que eles ficam lá em observação até eles voltarem para os quartos que eles estavam, mas normalmente os enfermeiros que trabalham nessas horas são nessas unidades e nessa parte cirúrgica, eles são muito felizes com o trabalho deles. Eles são bem assim, como eu posso dizer, eles estão felizes com a vida que eles têm. Eles gostam bastante desse tipo de unidade.
Então, se você já trabalha com uma coisa cirúrgica no Brasil, você já pode vir aqui com a sua experiência lá, você já pode falar para o seu recruta do hospital, olha, eu já trabalhei nisso, será que tem alguma vaga nisso? É bem da hora. Agora, os que trabalham dentro na hora de cirurgia, são enfermeiros que eles têm que ter um treinamento bem especializado. E eles vão trabalhar ali com o cirurgião, as pessoas que vão fazer cirurgia, os médicos que vão fazer a cirurgia, o enfermeiro anestesista. O enfermeiro anestesista eu quero falar mais pro final do vídeo, mas é uma opção muito, muito bacana também. E esses são os que trabalham na parte de cirurgia, então intracirurgia, ou os que são realmente ali da parte que estão ajudando na cirurgia, e os pós-cirúrgicos. E também, dentro de um hospital, vai ter o que trabalha no pronto-socorro. Aqui, a abreviação para o pronto-socorro chama ER, que significa Emergency Room. Então, o que acontece? Quando você é um ER Nurse, você está especializado em trabalhar em pronto-socorro. É uma coisa que eu também acho muito bacana. Eu admiro muito as pessoas que trabalham em pronto-socorro. Já fiz alguns, já dei uma olhada para ver como é que era lá, para ver se eu ia gostar. Não foi para mim, mas se essa é a sua paixão, tem gente que é apaixonada nisso. E você recebe de tudo, né, no pronto-socorro. Diferentes histórias, diferentes casos, diferentes situações. E você tem que estar preparado para lidar com o que aparecer ali na hora. E é bem assim que eles... É bem tipo... é bem rápido. É um piso, uma unidade rápida. Entra, sai, entra, sai, entra, sai. Ou entra, vai pro quarto. Ou entra, vai pra tal unidade. Então você tem que ser muito rápido. E normalmente esses enfermeiros também têm muita experiência. E ali no emergency room, ou no pronto-socorro, você vai aprender muitas coisas com certeza. Então, se essa é uma paixão sua, existem esses emergency rooms ou pronto-socorros, tanto incorporado com o hospital, ou alguns até que são fora, que aí se o paciente precisa ser admitido no hospital, a ambulância leva para o hospital. Mas aqui em alguns casos, aqui em Orlando, principalmente, que é onde eu estou morando agora, eu sei que eles têm esses pronto-socorros que são sozinhos, é só o pronto-socorro que não tem uma conexão direta com o hospital. E no pronto-socorro também tem o pronto-socorro para crianças, o pediatra, né? Que é diferente, é dividido. E por causa que os sinais vitais são diferentes, as medicações, as doses são diferentes, então eles fazem, os médicos também tem que ser o médico pediatra, então eles fazem mais divididos. Normalmente, se um paciente menor de idade precisa de um pronto-socorro, a gente fala para eles irem direto no pronto-socorro pediatra, que existem vários aqui que são especializados. Aqui no hospital onde eu trabalho tem um hospital que é só para crianças e o pronto-socorro é muito da hora, o termo é da Disney, é bem bacana. E é assim, bem bonito assim, um quarto assim, para uma criança que tá passando por um momento difícil, né? A gente, tipo, tem uma distraçãozinha, nem que seja uma distraçãozinha ali de 10, 15 segundos, ali, só para ele esquecer o que tá acontecendo por um momento e dar um sorriso, isso já faz toda a diferença, né? E eu acho que para finalizar essa parte do hospital, existem também os enfermeiros que trabalham fazendo procedimentos. Sabe, um enfermeiro que está ali para ajudar na ressonância magnética, na tomografia, o enfermeiro que está ali também ajudando com os procedimentos de endoscopia, um procedimento ali mais cardíaco, mas ali um procedimento mais específico, que não é cirurgia, não chega até a ser cirurgia, mas é meio mais específico. Então esses enfermeiros recebem um tratamento diferenciado para fazer esses procedimentos e para cuidar do paciente enquanto ele está fazendo esses procedimentos, entendeu? E também muitos enfermeiros que trabalham nisso são muito felizes. Eles gostam bastante do estilo de trabalho deles. A gente tem que ter em mente também que dependendo da unidade que você trabalhar e do lugar que você trabalhar, a carga horária pode ser diferente. Mas é uma coisa que você vai discutir com o seu chefe e lembrando que você vai ser pagado justamente por essas horas e você vai gostar. Basicamente, é isso que eu queria falar. Então, mais ou menos dentro do hospital, só para dar uma ideia, é mais ou menos isso que existe. Claro que vão ter mais coisas, e se você lembrar de alguma coisa, você que é enfermeiro aqui nos Estados Unidos, coloca aí embaixo alguma coisa que eu esqueci de dentro do hospital, só pra gente poder
poder passar a informação junta. Então, eu só vou passar por uma lista rápida aqui. Uma vez na minha escola veio uma enfermeira que era advogada, então ela tinha esses dois diplomas e ela trabalhava como enfermeira advogada. Eu achei super top também. E também você pode ser um consultor para casos de hospital que precisa de advogado. Aí você não precisa ter necessariamente você não precisa o diploma de advogado, mas você pode também dar uma ajudada nessa parte. Isso eu acho bem legal. E um enfermeiro administrador, então você pode fazer um curso a mais de administração e você pode trabalhar ajudando a administrar um pouco o hospital, ou ajudar também ali um grupo de saúde que está crescendo, ou um consultório, vários. Então, se você já estiver cansado do bedside, você pode trabalhar também como um administrador. Dentro de cada unidade, voltando para o hospital um pouquinho, existe um enfermeiro líder, que é que eles chamam de charge nurse, não um enfermeiro líder, mas vamos colocar charge nurse é o nome que eles chamam. Então você não vai estar cuidando de pacientes específicos, você vai estar cuidando do time de enfermeiros. Aconteceu alguma coisa mais séria, você vai dar um apoio, fazer uma ponte aí para ajudar os enfermeiros. E também tem o nurse manager, que aí é o enfermeiro meio que o chefe da unidade, ele faz uma parte mais administrativa, claro que ele pode ajudar também no dia a dia ali, alguma coisa que acontecer, mas ele faz essa parte mais administrativa, que faz essa ponte entre a administração e os enfermeiros. E também tem os enfermeiros educacionais, que nos hospitais eles trabalham atualizando a gente com alguma prática nova, ou ajudando a gente a ficar atualizado nas nossas credenciais, ou ajudando a gente a conseguir alguma ajuda ali ou aqui para alguma situação nova, ou sempre dar uma atualização para a gente sobre como fazer os procedimentos ali do dia a dia. E agora vem a minha paixão, uma das minhas paixões na enfermagem, que é a enfermagem psiquiátrica. Você pode ser um enfermeiro psiquiátrico, você pode trabalhar somente com psiquiatria, e eu fiz isso por 1 ano, eu amei. Trabalhei no hospital muito legal. Tem gente que não é pra eles, é como trabalhar na UTI não é pra mim, como trabalhar no psicoterapia, mas psiquiatria pra mim foi top, eu amei trabalhar com pacientes psiquiátricos, e ajudou também que o hospital que eu trabalhava era muito da hora, e os meus amigos ali, os meus colegas de trabalho eram bem legais, e foi o meu segundo trabalho depois que eu me formei. Aprendi bastante sobre a parte psiquiatra, e eu acho que pra mim foi bom por causa que de vez em quando os pacientes ficavam mais assim agitados e violentos, mas eu não tinha tanto medo por causa que eu tava ali preparado para lidar com a situação. Então, tipo, não é uma coisa que me influenciava. Agora, tinha algumas pessoas que iam trabalhar lá que tinham medo, então ficava pouco tempo, saía, mas é uma coisa que eu gosto bastante. Você pode ser só um enfermeiro psiquiatra. Você pode também ser um enfermeiro que trabalha numa UTI para bebês, que é que eles chamam NICU, é muito top também. Não tem muito o que explicar sobre isso, é muito bem fácil de entender, né? Pode ser um enfermeiro pediatra, você pode ser um enfermeiro que foca na saúde feminina, ajudando a fazer os testes ali, e até trabalhar um pouco na comunidade com saúde feminina. Enfermeiro oncologista, que trabalha com pacientes de câncer. Você pode ser também um enfermeiro trauma, que é muito legal esse enfermeiro trauma, porque eles têm uma especialidade que eles chamam de flight nurses. São enfermeiros que você trabalha num helicóptero. E você vai, tipo, para casos graves que estão longe, que precisa de coisa rápida, você pode trabalhar nessa parte de helicóptero. De novo, não é pra mim, mas tem gente que ama isso. E eu tenho alguns colegas que graduaram comigo na escola que eles estão fazendo isso. Mas é um treinamento, assim, bem pesado. Mas que eles dizem que vale a pena. E se você gosta ali da adrenalina, tem coisa melhor pra você. Outra coisa que existem outra especialidade que existe em alguns hospitais são Labor and Delivery Nurse, que são os enfermeiros que ajudam na hora do parto. Especializados nisso. Normalmente vão ser só mulheres, correto? Eu lembro quando eu estava estudando, a gente fez uma rotação na parte ali do Labor and Delivery, e eu lembro que se você fosse homem e tivesse que trabalhar, naquela época eles precisavam sempre ter alguma enfermeira ou alguma pessoa que trabalhava no hospital, mulher,
enquanto você estava fazendo todos os exames e tal. Então não convia muito, né, para algum homem fazer isso, mas eu não sei como estão as regras hoje em dia, mas é uma opção também se você gosta dessa área, né? E agora eu vou falar um pouco sobre as oportunidades que você pode ter se você quiser fazer um mestrado ou um doutorado. Vou falar bem assim por cima que eu quero um dia aprofundar num vídeo, mas você pode ser o que eles chamam aqui de nurse practitioner. É um enfermeiro de prática avançada. Tem vários tipos de especialidades que você pode ter. O Family Nurse Practitioner, que você vai cuidar de todas a faixa etária, todas as faixas etárias é uma coisa mais geral. Você pode ser o Acute Care Nurse Practitioner, aí você vai poder cuidar de pacientes que estão com uma doença um pouquinho mais difícil, que eles precisam de cuidados mais específicos. E, tipo, mais ou menos pensa aí como um nurse practitioner para UTI ou para coisas mais agudas, né? Então esse você pode ser. E você pode ser o Psychiatric Nurse Practitioner, então o enfermeiro de práticas avançadas que foca na psiquiatria. E isso que eu estou estudando agora na Universidade da Flórida. Eu estou fazendo um doutorado e eu termino em 2023. E depois disso, o que você pode fazer depois que você se forma? Você pode prescrever medicações, você pode pedir testes, você pode fazer um segmento de um paciente, dependendo do estado. Você pode ter uma prática sozinha, você pode ter um escritório só para você cuidar de todos os pacientes. Isso depende muito de cada estado, mas você tem muito mais autonomia e claro que seu salário aumenta bastante. E a especialidade que mais paga nos Estados Unidos relacionada à enfermagem é o enfermeiro anestesista. O enfermeiro anestesista também tem que fazer um mestrado ou um doutorado. As escolas aqui nos Estados Unidos agora estão migrando para sempre ter um doutorado. Existem algumas que ainda têm mestrado, mas a maioria agora vai ser doutorado. Você precisa ter 2 anos de experiência de UTI, ou 1 ano, mas você tem que ser um cara muito bom, muito esperto, porque você vai ter que fazer uma aplicação, você vai ter que fazer uma entrevista, e é bem competitivo. Depois que você faz isso, você vai poder fazer o seu mestrado, vai poder trabalhar como enfermeiro anestesista. Só para ter uma ideia do salário, um nurse practitioner vai ganhar ali por volta de $100 mil ao ano, até, dependendo da área, pode até ganhar até 120 mil, dependendo de onde você mora, ou até mais, dependendo do tipo de prática que você tem. Mas um enfermeiro anestesista ganha 150, dependendo do estado, pode ganhar muito mais que isso. Então, só para ter uma ideia ali da diferença que é quando você faz um doutorado e um mestrado. E o legal dos hospitais daqui, eu até já falei isso num vídeo antigo, é que eles te ajudam a pagar um pouco da sua escola. Então, dependendo da situação que do contrato que você assina, eles podem te ajudar a fazer essa ponte para estudar e te ajudam a pagar algumas das suas contas escolares e ajuda muito. E, assim, como tantas opções aqui, é muito legal que se você não gostou de uma, e se você tem força de vontade, você pode ir buscando até você achar uma área que você ame, que você se sinta realizado, que você se sinta bem. E eu acho que o mais importante na vida é felicidade, né? Então, se a gente tá feliz, não importa, sabe? Não importa muito, tipo, se naquela especialidade eu ganhava um pouquinho mais ou não. Se você tá feliz na especialidade que você tá, show de bola. E eu acho que isso ganha pra você. Agora eu estou trabalhando como um enfermeiro, virtual, e eu amo trabalhar sobre isso. É uma posição nova que lançaram no hospital e está crescendo cada vez mais, ainda mais com o Covid agora. Mas eu quero fazer um vídeo especial só para esse enfermagem virtual, porque realmente é uma coisa que eu amo de paixão, e eu acho que vai crescer cada dia mais. E eu tô feliz que eu tô fazendo parte mais ou menos do começo desse departamento no meu hospital, e eu me sinto honrado e muito agradecido a Deus por ter essa oportunidade. Então, gente, muito obrigado por assistir o vídeo. Eu desejo
Tudo de bom para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, manda para mim por direct. Eu tento responder o mais rápido possível. E se Deus quiser, a gente vai poder estar se conectando aí. E eu quero muito poder tirar qualquer dúvida que vocês têm, tá bom? Se então, de novo, aqui é o Grupo Enfermeiro 5K. E a gente está aí para qualquer coisa que vocês precisarem, beleza? Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo.